Boa tarde, colegas internautas do YouTube e do Facebook. De novo, nossas exposições, o nosso programa semanal sobre fatos da realidade e em união com pensamentos filosóficos, religiosos, sociais. O nosso trabalho de hoje, a nossa apresentação, exposição, vai ser em torno de um questionamento feito por um internauta do site UOL, quando do nosso comentário sobre a questão do Estado Democrático de Direito. Nos foi questionado se nós sabíamos o que é Estado Democrático de Direito. Bom, então a gente já vem falando e realmente, ultimamente, apesar de nós vivemos num Estado democrático de direito, muita gente não sabe o que é isso. Esse talvez seja um grande problema. E muitas vezes criticam o Estado democrático de direito sem saber o que é que eles estão falando. Criticam por fatos isolados, uma coisa e outra, e quer juntar tudo e acha que tem de acabar porque não funciona. A situação do Brasil é mais ou menos essa, né? E um pouco no mundo, um pouco não, muito ultimamente no mundo. Isso, nós já vimos refletindo isso em outros programas nossos, teria que ver, mas vamos falar Estado Democrático de Direito. A gente vai ter que ver uma questão histórica muito rápida. Isso nós vamos fazer, isso porque realmente a internet é rápida, tudo, né? Mas é importante, né, a gente esclarecer e para entender tem de ter uma perspectiva histórica. Primeiro, segundo, lá nos gregos, o homem é um ser racional, mas essa racionalidade também, lá em Aristóteles definiu isso, né? Essa racionalidade implica em que um homem é um ser eminentemente social. Isso nós vimos. Para o homem existir, ele precisou de se organizar em sociedade. Isso desde os primórdios. A Bíblia tem a sua conotação do primeiro casal, tudo, e a partir do primeiro casal, da questão da família, nós já refletimos isso, né? Se formou o início de sociedade, e quando nós expomos na nossa obra a Anunciação do Wallace e Essencialismo, nós vimos com Hegel, né? E na tria dele a família, depois a sociedade civil e o Estado. Isso nós já vimos lá em Hegel. Mas voltando um velho, então a organização do homem em sociedade é uma necessidade vital para a existência humana. Para o homem existir, sem qualquer dúvida, pela história que ele tem de estar organizado em sociedade. Na Idade Antiga, nós tivemos a família, tudo, né? No início tivemos hordas, que são, vamos dizer, várias famílias, várias organizações, em geral organizações em torno de um patriarcado primitivo, né? Então, na Idade Antiga tive a horda, pois as clãs que cada família com seu pai, eles se reuniam e a sociedade se organizou dentro de cada pai. Isso num resumo bem rasteiro, né? Cada pai formava a sua clã. Aí tinham os filhos também eram pais, mas tinha um patriarca superior dentro daquela clã, e eles se reuniram e as clãs, cada representante, cada pai, cada patriarca, ele decidiu o destino, né? Evoluindo mais nessa questão de clãs, veremos depois o início do Estado, que nas cidades-estados gregas.
aqui já vai ter a função do rei, que várias clãs uniam em uma pessoa, geralmente com mandado divino, ou de um deus ou de vários deuses, né? Era o superior de todas as clãs. Como regionalmente na Grécia foi dividido as cidades, já se formadas as cidades, principalmente Atenas e Esparta, todo mundo conhece, né? Então formou as cidades-estados, que eles tinham seus príncipes e tinham algum rei, mas o rei era subjugado pelas clãs e subjugado pelo poder divino. Os vários reinos juntaram e formaram os impérios. Isso é uma explicação rasteira, tem de vasculhar toda a história, né? Mas aí, aqui nas cidades-estados gregas é que começou a surgir. Aqui nós vamos ver nas cidades-estados gregas algo fundamental, que é a chamada democracia. Na cidade-estado grega é chamada a democracia, que originou, nas cidades-estados gregas é que originou a democracia, que era o poder do povo. E esse poder não era para mudar a clã, não é nesse sentido, não. Era mais no sentido das leis e naquilo que era para ser obedecido a todos. Reunia as polis, né, as cidades, as polis gregas, né, eles reuniam, e aqui que surgiu também o termo política, vem de poli grega, política, vem de poli grega. Nós estamos num momento confuso, até o quadro aqui caiu por causa disso. Mas eu não vou cortar, porque não vou voltar a essas coisas. Mas a poli grega também é que surgiu o termo política, que tem até hoje, a questão de política, que é a atitude das pessoas, dos cidadãos na Acrópole, né? E democracia é o poder do povo. O poder do povo, na época da Grécia, não mudava governo nem nada. O governo era mandato divino e algumas coisas, em algumas outras regiões, né, historicamente foi isso, em algumas regiões tinha já um início da sucessão, da questão hereditária do poder, que ficou, é algo mais característico da Idade Média. Mas a história, para evoluir, foi isso. Dos vários reinados, dos vários reis, que passou a ocupar vários territórios de outros países, surgiu os impérios. O primeiro grande império é o Império Alexandrino, de Alexandre o Grande. E depois, na Idade Antiga, teve o Império Grego Alexandrino e o Império Romano. Império Romano. Uma característica da Idade Antiga é essa questão da sucessão divina, e uma característica era as guerras intermitentes. Na Idade Antiga, a característica era essas guerras intermitentes. Na Idade Média, com o cristianismo, que surgiu essa questão da questão da paz, né? Das discussões entre as pessoas, né? E com o cristianismo, Cristo significou a transição da Idade Antiga para a Idade Média. E passou a se valorizar mais a questão da vida das pessoas que os impérios. E quando Cristo fala, meu reino não é deste mundo, houve uma separação. Lá tinha os estados, a igreja, e surgiu a igreja como um poder, mas a igreja, ela
resumindo grosseiramente, ela abençoava o poder, mas o poder era separado. O poder material. Por causa de Cristo, a de César o que é de César e a Deus o que é de Deus separou. Mas a igreja, né, na Idade Média, teve o seu poder. Ali surgiu os burgos ou as cidades como nós vimos hoje. Até surgiu a burguesia, que a burguesia surge até hoje. Surgiu dos burgos. E surgiu os impérios, e a partir dessa questão, dessa divisão e da questão do poder ter ser um poder mais consensual, é que surgiu a nobreza que ordenava e faziam as leis. Essa nobreza também era uma nobreza de caráter hereditário e ainda tinha, eles não eram reconhecidos como deuses, né? Na Idade Antiga o mandato era divino e os impérios eram reconhecidos, os imperadores, os reis eram reconhecidos como uma figura de Deus. O cristianismo, Cristo separou isso. Então eles não eram mais deuses, os reis, tudo. A igreja ficou separada. Mas eles tinham um poder que era, vamos dizer, grosseiramente, novo, abençoado por Deus. E a igreja separou. Foi um avanço, porque um imperador se proclamar e se autoproclamar um Deus, o poder era muito maior. Então já houve um abaixo. Na Idade Média teve como transição a chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução dos Nobres, que foi para cercear o poder dos reis. Já por conta dessa evolução que o cristianismo veio trazendo, que gerou essa já divisão da Revolução Gloriosa. Então, as leis passaram a serem feitas e o rei, tendo a igreja separada, o rei passou a depender do Senado, dos lords. A Revolução Gloriosa também é conhecida como a Revolução dos Lords, na Inglaterra. Isso para iniciar. Na Idade Moderna, iniciou com a Revolução Americana, ou a Independência Americana, geralmente fala em Independência Americana, de 1786, depois a Revolução Francesa, de 1789. Na Revolução Francesa é que com Montesquieu que se criou-se a divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo, a ordem, legislativo e judiciário. Esse é um breve aqui já há uma divisão da questão religiosa e do Estado. Religião e Estado não se misturam. Aqui já houve uma cisão. Aqui, para o rei ser reconhecido, tinha que ter a bênção da igreja, na Idade Média, mas o reinado era separado, a igreja tinha uma influência muito grande, mas ela permitia que se organizasse as coisas lá, e o imperador, o rei, não era religioso. O Papa, sim, era um representante de Deus. Aqui já houve na Revolução Francesa já houve a divisão total. O poder temporal e o poder religioso. A religião foi evoluindo para ser totalmente separada do Estado. O que nós estamos... E aqui se evoluiu nessa divisão dos 3 poderes, que se evoluiu a questão do Estado democrático de direito. Que aqui, com a Revolução Americana, a Revolução Americana que criou mais ou menos, junto com a Revolução Francesa,
a visão do presidencialismo e o poder ser eleito através dos votos, do voto popular. Foi nessa parte aqui. Então, é Estado democrático, agora voltando de novo para a democracia, mas não só no sentido de votar leis, tudo, mas de eleger os representantes e eleger o governo, que na democracia grega não tinha. Os governos eram ainda de origem divina, tudo. A democracia grega era só para decidir questão de leis internas, de funcionamento interno, e vinha o governo e chancelava, né? Mas eles não elegiam, na democracia grega, não elegiam os reis, tudo. Aqui já, a Inglaterra ainda conservou, absorveu a Revolução Americana e conservou o poder executivo dividido, uma divisão própria entre o monarca e o parlamento. O monarca seria era um representante, mas ele era do poder executivo, mas esse monarca ficou temporal, mas basicamente volta um pouco no estado antigo. O monarca está lá para abençoar o que foi decidido nas eleições e no processo democrático comum. Seria mais ou menos isso. Então, Estado democrático, porque tem os poderes fora o judiciário, os outros poderes dependem da eleição pelo voto. O voto direto, ou, no caso dos Estados Unidos, o presidente e alguns parlamentaristas, né, também elegem o presidente, o regime parlamentarista não monárquico, né? Algumas diferenças, mas depende de algum tipo de consulta popular através do voto. Por isso chama-se Estado Democrático de Direito. E de direito porque, a partir da Carta Magna francesa, mesmo os monarcas, eles são sujeitos à chamada lei maior, a Carta Magna, uma lei maior que rege tudo. Então, essa questão do Estado Democrático de Direito é que todos têm de seguir uma legislação maior. A Inglaterra é consultora ordinária, mas tem a Carta Magna. Os Estados Unidos têm a mais antiga Constituição. Nos Estados Unidos, a Carta Magna passou a ser chamada Constituição Federal, né? E uma lei maior, a partir da qual os outros ordenamentos estão subordinados. E o próprio funcionamento dos governos e dos poderes são sujeitos a leis estabelecidas na Carta Magna. O Poder Judiciário, a partir da experiência americana, ele ficou subordinado a indicações. A partir da experiência americana, o juiz do Poder Judiciário são indicados pelo Poder Executivo. Outros estados é pelo Poder Legislativo. Mas o judiciário não é eleito pelo voto direto. Mas para indicar, há uma consulta à sociedade civil organizada de alguma forma. A sociedade civil indica pessoas consideradas probas, que não têm antecedente, que têm conhecimento jurídico das leis, para julgar e decidir as questões interpessoais e mesmo as questões relativas ao funcionamento dos vários poderes. Seria o judiciário. O judiciário não, em lugar nenhum, tinha essa ideia no Peru, mas o Peru que tem uma possibilidade, teve agora ultimamente uma possibilidade maior e um legislativo maior dependente dos movimentos de ser derrubada.
Mas nos outros, geralmente, os poderes ou são vitalícios ou têm uma certa estabilidade para atuar dos juízes, principalmente os juízes da Suprema Corte. Então é isso, Estado democrático, o Estado foi surgido a partir disso, que é algo maior que a sociedade civil, das famílias e das empresas, é uma entidade maior, ele é democrático porque essa entidade é eleita pelo povo, o executivo e o legislativo são eleitos pelo povo, e mesmo o judiciário ele é indicado ou pelo executivo ou pelo legislativo, que são, então, indiretamente, o judiciário, o poder judiciário depende das eleições para se constituir, depende de cargos, vamos dizer que se fala majoritários, que são eleitos pelo povo, mais ou menos isso. Então, esse é o Estado democrático de direito. Uma visão bem rápida para nós entendermos. E essa forma de governo teve grandes questionamentos no final do século XIX e início do século XX, com os movimentos bonapartistas e neofascistas, mas ele sobreviveu e a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a, a sociedade democrática fundada no Estado Democrático de Direito foi a sociedade que mais produziu desenvolvimento e bem-estar social na questão da riqueza e da igualdade geral. Isso é um dado histórico. A partir do final de 1945, mais ou menos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até a década de 80, reviveu isso de novo. Essa função, o Estado democrático de direito é o Estado que proporcionou um maior bem-estar entre os povos e a superação de várias, inclusive questões físicas de saúde e tudo, foram proporcionadas no sentido geral pela visão de Estado democrático de direito. Tem algumas experiências socialistas, um Estado mais centralizado, não muito democrático, no sentido de propiciar uma alternância de poder e facultar outras facções políticas sucederem no poder, mas a experiência socialista real, no sentido político, ela ficou muito localizada. O Estado democrático de direito, ele, em geral, muitas vezes é mal visto na sua ligação direta com uma espécie de capitalismo de dominação do poderio econômico. Esse é um dos problemas que o Estado democrático sempre vive. Mas a solução foi, vamos dizer, uma solução de nível mais socialista, no sentido os problemas sociais serem resolvidos através do Estado. Tem um liberalismo radical que acha que o mercado, o livre mercado e o livre jogo das forças produtivas produz o bem-estar. Isso é temerário. Em geral, chega um momento em que esse Estado liberal gera uma crise social grande e é preciso o Estado intervir, o estatismo, né? Intervir para equilibrar as forças e fazerem um termo que se chama intervir aciclicamente. A cíclica é que o desenvolvimento livre do mercado gera um ciclo de crise e a atuação, intervenção estatal que vai contra esse acíclico no sentido de contra esse ciclo de crise.
Então, o Estado democrático de direito, ele tem todas essas virtudes e tem de ter um espaço bem definido para atuar como esse regulador da sociedade e mesmo da atividade econômica. O liberalismo acha que não precisa o mercado se resolve, mas historicamente o mercado por si não resolve. Precisa da intervenção estatal para regular as atividades e para amenizar o sofrimento, principalmente das classes, das pessoas menos favorecidas, que o Estado nunca beneficia. Boa tarde.